Você já parou para pensar? Como Deus escolhe as pessoas para grandes missões? Será que Ele escolhe os mais fortes, os mais ricos, ou os mais conhecidos? Ou será que Ele escolhe aqueles que têm o coração certo? Hoje você vai conhecer a história de uma jovem simples, mas que foi escolhida para a missão mais importante da humanidade. Uma mulher que mudou o mundo com um único assim. Essa é a história da Virgem Maria. E talvez essa história também tenha algo a dizer sobre a sua vida. Fica comigo até o final, porque essa jornada vai tocar o seu coração. Maria nasceu em uma pequena vila chamada Nazaré. Um lugar simples distante dos grandes centros. Onde a vida era humilde e tranquila. Seus pais, segundo a tradição cristã, eram Joaquim e Ana. Eles eram conhecidos por sua fé, sua justiça e principalmente por sua confiança em Deus. Por muito tempo, eles não puderam ter filhos. E naquela época isso era motivo de dor, tristeza e até vergonha. Mas eles não perderam a fé. Continuaram orando, confiando e esperando. Até que um dia o milagre aconteceu. Maria nasceu como resposta direta de Deus às orações de seus pais. Desde o início sua vida já carregava algo especial. A infância de Maria foi marcada por simplicidade. Ela não cresceu em palácios nem cercada de luxo. Cresceu ajudando em casa, aprendendo, vivendo como qualquer outra menina da época. Mas havia algo diferente nela. Maria tinha um coração profundamente ligado a Deus. Enquanto muitas pessoas buscavam apenas sobreviver, ela buscava algo maior. Ela buscava viver para Deus. Sua fé não era superficial. Era verdadeira, profunda, silenciosa. Dizem que Maria passava muito tempo em oração. Que ela gostava do silêncio, da presença de Deus, da paz interior. Ela não precisava de reconhecimento. Não precisava ser vista. Ela apenas queria ser fiel. E talvez seja exatamente isso que chamou a atenção de Deus. Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E o coração de Maria era puro. Conforme crescia, Maria se tornava uma jovem ainda mais especial. Sua humildade era evidente. Sua bondade era visível. E sua fé inabalável. Ela não sabia, mas estava sendo preparada. Preparada para algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Naquela pequena cidade, naquela vida simples, Deus estava escrevendo uma das maiores histórias de todos os tempos. Sem pressa. Sem alarde. Mas com um propósito eterno. E o mais impressionante de tudo é que Maria não fazia ideia do que estava por vir. Ela não sabia que seria escolhida. Não sabia que carregaria em seu ventre o Salvador. Não sabia que seu nome seria lembrado por gerações. Ela apenas vivia com fé. Dia após dia. Em silêncio. Em obediência. E talvez aqui esteja uma das maiores lições dessa história. Antes de grandes milagres, vem uma vida simples e fiel. Antes de grandes propósitos vem um coração disposto. Maria ainda não sabia. Mas o momento que mudaria tudo estava muito próximo. Um encontro inesperado. Uma mensagem divina. E uma escolha que mudaria a história da humanidade para sempre. Maria continuava sua vida em Nazaré. Dias simples, rotina tranquila. Oração, silêncio e fé. Nada parecia fora do normal. Mas o céu já estava se movendo. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Um momento que dividiria a história da humanidade. Era um dia comum. Como qualquer outro. Maria provavelmente estava em casa, talvez cuidando de suas tarefas ou em oração. Quando, de repente, um mensageiro do céu apareceu. O anjo Gabriel. Não era um sonho. Não era imaginação. Era real. A presença dele encheu o ambiente com algo indescritível. Paz, mas também temor. Luz, mas também mistério. E suas primeiras palavras foram surpreendentes.
Ave, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada. Não por falta de fé, mas porque não entendia o que aquilo significava. Por que ela? O que estava acontecendo? Então o anjo continuou: Não temas, Maria, você encontrou graça diante de Deus. E naquele instante, a mensagem foi revelada. Você conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado Filho do Altíssimo. Imagine ouvir isso. Sem explicação lógica. Sem referência. Sem entender como aquilo seria possível. Maria era virgem. E sabia disso. Ela perguntou: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá. Era um milagre. Um milagre puro direto de Deus. Naquele momento, Maria tinha uma escolha. Ela poderia duvidar. Poderia recusar, poderia ter medo do julgamento das pessoas. Da rejeição. Das consequências. Porque naquela época, uma gravidez inexplicável poderia trazer vergonha, rejeição até perigo. Mas Maria não olhou para o medo. Ela olhou para Deus. E então ela disse algo que ecoa até hoje: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essa resposta, o impossível começou. Naquele instante, Maria se tornou a mãe de Jesus. Sem barulho. Sem multidões. Sem testemunhas. Apenas um assim. Que mudou tudo. E talvez essa seja uma das maiores lições da história. Deus não força. Ele convida. Maria poderia ter dito não. Mas ela escolheu confiar. Mesmo sem entender. Mesmo sem garantias. Mesmo sem saber o futuro. Isso é fé verdadeira. Depois desse momento, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. Agora ela carregava dentro de si a promessa. O Salvador. A esperança do mundo. Mas junto com o milagre, vieram os desafios. Como explicar aquilo para as pessoas? Como contar para José? Como enfrentar os olhares, os julgamentos, as dúvidas? O plano de Deus era perfeito. Mas o caminho não seria fácil. Ainda assim, Maria permaneceu firme. Silenciosa, confiante e entregue. Ela sabia que quando Deus começa algo, Ele sustenta até o fim. E enquanto o mundo ainda não sabia, no maior milagre da história já estava acontecendo. Em silêncio. No ventre de uma jovem humilde. Na próxima parte, você vai descobrir como José reagiu, como Deus confirmou o milagre e o início da jornada até o nascimento de Jesus. Depois daquele encontro com o anjo, Maria já não era mais a mesma. Ela carregava dentro de si um milagre, mas também um grande desafio. Porque nem todos entenderiam. Nem todos acreditariam. E havia alguém muito importante que precisava saber. José. O homem com quem Maria estava prometida em casamento. Um homem justo, trabalhador e temente a Deus. Mas como explicar algo tão extraordinário? Como dizer que estava grávida sem que isso tivesse uma explicação humana? Quando José percebeu que Maria estava grávida, seu coração se encheu de dúvidas. Ele conhecia Maria. Sabia da sua pureza, do seu caráter. Mas aquilo parecia impossível de compreender. Naquele momento, José enfrentou uma luta silenciosa. Entre o que via e o que acreditava. Ele não quis expor Maria. Não quis humilhá-la. Mesmo confuso, escolheu agir com bondade. Decidiu se afastar em silêncio. Mas Deus tinha um plano também para José. Naquela noite, enquanto ele dormia, um anjo apareceu em sonho. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa.
A criança que está nela vem do Espírito Santo. E naquele momento, tudo fez sentido. José acordou diferente. Com paz. Com direção. Com fé. Ele escolheu confiar em Deus. Escolheu permanecer ao lado de Maria. Escolheu fazer parte daquele plano divino. E ali formava-se uma família escolhida por Deus. José não apenas aceitou Maria, ele a protegeu. Cuidou dela. E assumiu a responsabilidade de caminhar com ela. Mesmo sem entender tudo. Essa atitude revela algo poderoso. Deus não escolheu apenas Maria, ele também escolheu José. E juntos, eles enfrentariam uma jornada desafiadora. Pouco tempo depois, um decreto foi dado. Todos deveriam voltar às suas cidades de origem para um recenseamento. José precisava ir até Belém, a cidade de seus antepassados. E Maria já estava nos últimos dias de gravidez. Mesmo assim, eles partiram. A viagem não era fácil. Longa, cansativa e desconfortável. Sem carros, sem estradas pavimentadas, sem qualquer facilidade. Cada passo exigia esforço. Cada dia exigia fé. Maria carregava não apenas um filho, mas a promessa de Deus. E José caminhava ao lado, protegendo, guiando e cuidando. Era mais do que uma viagem física. Era uma jornada de confiança. Finalmente eles chegaram a Belém. Mas havia um problema. A cidade estava cheia. Não havia lugar para eles. Nenhuma hospedagem disponível. Nenhum conforto. Nenhuma estrutura. E foi nesse momento que algo simples se tornou extraordinário. Eles encontraram abrigo em um estábulo. Um lugar humilde. Cercado por animais. Sem luxo, sem destaque. E ali no lugar mais improvável, o maior acontecimento da história estava prestes a acontecer. Maria sentia que o momento havia chegado. Sem médicos, sem condições ideais, apenas com fé. E naquela noite, o céu tocou a terra. Na próxima parte, você vai viver o nascimento de Jesus. Os sinais no céu e a visita dos pastores. Uma das cenas mais emocionantes de toda a história. A noite havia chegado em Belém, silenciosa, fria, comum para muitos. Mas não para Maria. Ela sabia, o momento tinha chegado. Dentro daquele simples estábulo, sem conforto, sem estrutura, sem nada do que o mundo consideraria ideal. O maior milagre da humanidade estava prestes a acontecer. Maria sentia as dores do parto. Mas junto com a dor, havia a paz. Havia a fé. Havia a certeza de que Deus estava ali. José estava ao seu lado. Atento, preocupado, mas firme. Sem saber exatamente o que fazer. Mas decidido a não sair dali. E então, no silêncio daquela noite, Jesus nasceu. Não houve aplausos. Não houve multidões. Não houve celebração humana. O Filho de Deus veio ao mundo em humildade. Maria envolveu o menino em panos simples. Com cuidado, com amor, com reverência. E o colocou em uma manjedoura. Um lugar onde animais se alimentavam. O Rei dos Reis deitado em um lugar simples. Isso mostra algo profundo. Deus não precisa de luxo. Ele se revela na simplicidade. Maria olhava para aquele pequeno bebê e sabia. Ele era diferente. Mas ainda assim, era seu filho. Ela o segurava com carinho, com amor de mãe, mas também com um coração cheio de reverência. Ela guardava aquele momento como um tesouro eterno. Mas o céu não ficou em silêncio. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. Homens simples, acostumados à rotina, longe de qualquer grande acontecimento.
De repente, uma luz brilhou no céu. Um anjo apareceu. E o medo tomou conta deles. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Eu trago boas notícias de grande alegria. Hoje nasceu o Salvador. Naquele instante o céu se abriu. Uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra, aos homens de boa vontade. Era o anúncio mais importante da história. Os pastores ficaram maravilhados. Sem entender tudo, mas sentindo que aquilo era real. E decidiram ir até Belém. Eles deixaram tudo e seguiram em busca daquele sinal. Quando chegaram, encontraram exatamente como o anjo havia dito. Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles se aproximaram. Com reverência, com emoção, com o coração cheio de fé. E naquele momento, os primeiros a testemunhar o nascimento de Jesus não foram reis, nem líderes, nem pessoas importantes. Foram pessoas simples. Assim como Maria. Assim como José. Porque Deus se revela aos que têm o coração aberto. Maria observava tudo em silêncio. Cada detalhe. Cada palavra. Cada olhar. E guardava tudo em seu coração. Ela não precisava entender tudo. Ela apenas confiava. Aquele momento marcava o início de algo eterno. O Salvador havia chegado. Mas o mundo ainda não sabia o que estava por vir. Na próxima parte, você vai descobrir a visita dos Reis Magos. Os presentes e os primeiros sinais de que Jesus mudaria o mundo. Após o nascimento de Jesus, o mundo começava, aos poucos, a perceber que algo extraordinário havia acontecido. Mas não foram apenas os pastores que receberam sinais. Muito longe dali, homens sábios observavam o céu. E viram algo diferente. Uma estrela brilhava de forma incomum. Forte, intensa e única. Eles eram conhecidos como Reis Magos. Estudiosos, observadores atentos aos sinais do céu. E entenderam, aquilo não era apenas um fenômeno. Era um sinal divino. Um rei havia nascido. E então, eles decidiram partir. Deixaram suas terras, suas rotinas e seguiram a estrela. Uma jornada longa. Guiada apenas pela fé. Enquanto isso, em Jerusalém, a notícia chegou até o rei Herodes. Um novo rei nasceu. Essas palavras trouxeram inquietação, medo e inveja. Herodes não queria perder seu poder. Não queria concorrência. E decidiu agir. Chamou os reis magos e pediu que encontrassem o menino. Mas não por fé. Por interesse. Ele disse: Quando o encontrarem, me avisem. Mas no coração dele havia outra intenção: eliminar aquele menino. Enquanto isso, a estrela continuava guiando os magos. Até que parou sobre o lugar onde Jesus estava. Eles chegaram. E ao ver o menino, algo aconteceu. Eles se ajoelharam. Homens importantes. Diante de um bebê simples. Eles reconheceram o que muitos ainda não viam. Ali estava o rei. E trouxeram presentes. Ouro representando realeza. Incenso representando divindade. Mirra simbolizando o sofrimento futuro. Maria observava tudo. Mais uma vez em silêncio. Guardando cada detalhe. Sabendo que aquele momento era especial. Mas o perigo se aproximava. Naquela mesma noite, os reis magos receberam um aviso em sonho. Não voltem a Herodes. E eles obedeceram. Seguiram outro caminho. Mas Deus não parou por aí. José também recebeu um aviso. Um anjo apareceu em sonho com urgência. Levante-se. Pegue o menino e sua mãe.
e fuja para o Egito. O menino está em perigo. Sem questionar, José agiu. Naquela mesma noite, eles partiram. Sem tempo. Sem preparo. Apenas com fé. Mais uma vez, uma jornada difícil. Agora não apenas de viagem, mas de fuga. Maria segurava Jesus. Protegendo, cuidando. Com o coração apertado. Mas confiando. Eles deixaram tudo para trás. Seguindo a direção de Deus. E assim, foram para o Egito. Longe de casa. Em terra desconhecida. Mais seguros. Enquanto isso, Herodes percebeu que havia sido enganado. E sua reação foi cruel. Ordenou que todos os meninos da região fossem mortos. Um ato de violência, de medo, de desespero. Mas Jesus estava protegido. Porque quando Deus tem um plano, Ele também protege. Maria passou por medo, incerteza, dificuldades. Mas nunca esteve sozinha. Deus estava com ela. Guiando cada passo. Protegendo cada detalhe. E mesmo em meio ao perigo, o propósito continuava. Na próxima parte, você vai ver o retorno do Egito. A infância de Jesus e momentos marcantes da vida de Maria como mãe. O tempo passou. E no Egito, Maria, José e o pequeno Jesus viviam em silêncio. Longe de casa, longe de tudo que conheciam. Mas seguros. Mesmo em terra estrangeira. Deus continuava guiando cada passo. Até que, mais uma vez, José teve um sonho. Um anjo apareceu e disse: "Pode voltar. Aqueles que queriam matar o menino já morreram." Era o momento de retornar. Maria e José não hesitaram. Pegaram o menino e iniciaram o caminho de volta. A jornada de retorno também não foi fácil. Mas agora, havia uma nova esperança. Eles voltaram para Nazaré. O mesmo lugar simples. Onde tudo havia começado. Mas agora, tudo era diferente. Jesus crescia. E Maria acompanhava cada momento. Os primeiros passos. As primeiras palavras. Os pequenos gestos. Ela vivia tudo intensamente. Como mãe. Com amor. Com cuidado. Com dedicação. Mas no fundo do seu coração, ela sabia. Aquele menino não era comum. Ele era o Filho de Deus. E ainda assim, dependia dela. Isso revela algo profundo. Maria foi escolhida não apenas para gerar Jesus, mas para cuidar dele. Para ensinar, proteger e amar. Jesus crescia em sabedoria, em graça e em presença. E Maria observava. Sempre em silêncio. Sempre guardando tudo em seu coração. A vida em Nazaré era simples. Nada de palácios. Nada de destaque. Apenas uma família comum. Vivendo de forma humilde. Mas ali, Deus estava presente. Em cada detalhe. Em cada dia. Em cada momento simples. E então, um episódio marcou profundamente a vida de Maria. Quando Jesus tinha cerca de 12 anos, eles foram a Jerusalém para uma festa. Era uma viagem comum para aquela época. Tudo parecia normal. Mas no retorno, algo inesperado aconteceu. Jesus não estava com eles. Maria e José perceberam. E o desespero tomou conta. Eles começaram a procurar. Entre familiares. Entre conhecidos. Entre viajantes. Mas nada. Jesus havia ficado para trás. Imagine o coração de Maria naquele momento. Angústia. Medo.
Preocupação. Por 3 dias. Eles procuraram. Até que finalmente o encontraram. No templo. Sentado entre os mestres. Ouvindo, ensinando, fazendo perguntas. Todos estavam admirados. Com sua sabedoria. Com suas palavras. Maria se aproximou. Com o coração ainda apertado. E disse: Filho, por que fez isso conosco? E Jesus respondeu: Não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai? Naquele momento, Maria ouviu algo profundo. Um lembrete. Jesus tinha uma missão. E essa missão vinha de Deus. Mesmo sem entender completamente, Maria não questionou. Ela aguardou. Mais uma vez. Em silêncio. Essa cena mostra algo poderoso. Maria não precisava entender tudo. Ela precisava confiar. E ela confiava. Dia após dia. Ano após ano. Enquanto Jesus crescia, o propósito também crescia. E Maria estava ali. Presente. Fiel. Observando cada passo. Na próxima parte, você vai ver o início dos milagres de Jesus. E o momento em que Maria influencia o primeiro milagre. O tempo passou. Jesus já não era mais uma criança. Ele havia crescido. Se tornado um homem. E o momento de sua missão estava se aproximando. Mas antes de tudo começar publicamente, um evento simples mudaria tudo. Um casamento. Uma celebração comum. Alegre. Cheia de pessoas. E Maria estava lá. Ela foi convidada. Jesus também estava presente. Junto com seus discípulos. Tudo parecia normal. Até que algo inesperado aconteceu. O vinho acabou. Pode parecer algo simples hoje. Mas naquela época, isso era um grande problema. Era motivo de vergonha. Uma falha grave para os anfitriões. E foi Maria quem percebeu primeiro. Ela estava atenta. Sensível. Percebia detalhes que ninguém mais via. E então, ela fez algo que revela muito sobre quem ela era. Ela foi até Jesus. E disse apenas: Eles não têm mais vinho. Ela não deu ordens. Não explicou. Não insistiu. Ela apenas apresentou o problema. Confiando. Jesus respondeu: Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Parecia uma recusa. Mas Maria não discutiu. Não insistiu. Ela simplesmente virou-se para os serventes. E disse algo poderoso: Façam tudo o que ele disser. Essa frase atravessa gerações. Porque revela uma fé absoluta. Maria confiava. Mesmo sem ver. Mesmo sem entender. Ela sabia que Jesus faria o que fosse necessário. Então Jesus pediu algo em comum. Mandou encher de água grandes jarros de pedra. Jarros usados para a purificação. Os serventes obedeceram. Sem questionar. Sem entender. E quando a água foi levada ao responsável da festa, o impossível aconteceu. A água havia se transformado em vinho. Mas não qualquer vinho. O melhor vinho. Todos ficaram impressionados. Sem saber o que havia acontecido. Mas aquele foi o primeiro milagre público de Jesus. E tudo começou com a percepção de Maria. Com sua sensibilidade. Com sua fé. Ela não fez o milagre. Mas abriu o caminho. Ela não apareceu. Não buscou reconhecimento. Mas estava ali. No momento certo. Com a atitude certa. Essa cena revela algo profundo.
Maria continua apontando para Jesus. Ela não chama atenção para si. Ela direciona tudo para ele. Façam tudo o que ele disser. Essa frase é um ensinamento eterno. Para qualquer pessoa. Para qualquer momento da vida. Maria entendeu algo que muitos ainda não entendem. O caminho é confiar em Jesus. E esse foi apenas o começo. Depois disso, os milagres começaram a acontecer. Curas. Transformações. Vidas sendo mudadas. E Maria observava tudo. Sempre presente. Sempre em silêncio. Sempre guardando. Ela via o propósito se cumprindo. Mas também sabia que, junto com os milagres, viriam desafios. E que o caminho de Jesus levaria a um momento difícil. Muito difícil. Na próxima parte, você vai viver o momento mais doloroso da história. Maria diante da cruz. O tempo passou. Os milagres aconteceram. Multidões seguiram Jesus. Mas nem todos acreditaram. Aquele que curava foi rejeitado. Aquele que amava foi perseguido. Aquele que trouxe luz foi condenado. E Maria estava ali. Ela viu tudo. Cada palavra dura. Cada rejeição. Cada julgamento injusto. E então, o momento mais difícil chegou. Jesus foi preso. Traído. Abandonado. Condenado. Mesmo sendo inocente. Maria não podia impedir. Mas também não se afastou. Ela permaneceu. Firme. Silenciosa. Presente. Enquanto Jesus era levado. Machucado. Humilhado. Maria acompanhava. Com o coração apertado. Cada passo era como uma dor dentro dela. Cada queda era como se ela mesma caísse. Mas ela não desistiu. Ela não fugiu. Ela não abandonou. Ela ficou até o fim. Jesus carregava a cruz. Pesada. Dolorosa. E Maria olhava. Sem poder fazer nada. Além de amar. E confiar. Aquele menino. Que ela segurou nos braços. Agora carregava o peso do mundo. E então. Chegaram ao lugar da crucificação. O momento mais cruel. Os pregos. A dor. O sofrimento. Maria viu seu filho ser crucificado. Não apenas como mãe. Mas como alguém que sabia. Ele era o Filho de Deus. Mesmo assim. A dor era real. Profunda. Imensurável. E ainda assim. Ela permaneceu ali. Aos pés da cruz. Sem gritar. Sem fugir. Sem perder a fé. Isso revela uma força que vai além do humano. Uma fé inabalável. Um amor que suporta até a dor mais profunda. E então, em meio ao sofrimento, Jesus olhou para Maria. Mesmo na dor, ele pensou nela. E disse: Mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo: Eis aí a tua mãe. Naquele momento, algo espiritual aconteceu. Maria não era mais apenas mãe de Jesus. Ela se tornava mãe de todos. Mãe da humanidade. Mãe daqueles que creem. Mesmo na dor, havia propósito. Mesmo no sofrimento, havia amor. Maria recebeu aquela missão. Em silêncio. Como sempre. Com fé. Sem questionar. E então, o momento final chegou. Jesus entregou sua vida.
E o céu escureceu. O mundo parou. E Maria permaneceu ali até o fim. Essa cena mostra algo que poucas pessoas conseguem compreender. A verdadeira fé não desaparece na dor. Ela permanece. Maria não perdeu a fé na cruz. Ela continuou confiando, mesmo sem entender. E talvez essa seja a maior lição de todas. Fé não é apenas acreditar quando tudo está bem. Fé é permanecer quando tudo parece perdido. Na próxima parte, você vai ver o que aconteceu depois da cruz. A ressurreição, e o papel de Maria após tudo isso. Após a dor da cruz, veio o silêncio. Um silêncio pesado, profundo, cheio de luto. Jesus havia sido sepultado. E para muitos, a história parecia ter terminado. Mas Maria guardava algo dentro de si. Uma esperança silenciosa. Uma fé que não se apagava. Ela lembrava das palavras, das promessas, dos sinais. Mesmo sem entender tudo, ela confiava. O terceiro dia chegou. E algo extraordinário aconteceu. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. A morte não venceu. A promessa se cumpriu. A dor não foi o fim. E mesmo que os relatos foquem nos discípulos, é impossível imaginar que Maria não tenha sentido isso profundamente. Aquele filho que ela viu nascer, crescer, sofrer e morrer, agora estava vivo. A vitória de Deus se manifestava. E a fé de Maria, mais uma vez, se mostrava verdadeira. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos. Fortaleceu, ensinou, preparou cada um para a missão. E Maria permaneceu próxima, sempre presente, sempre fiel. Mesmo sem destaque, sem necessidade de aparecer, ela continuava sendo parte daquele plano. Depois disso, Jesus foi elevado aos céus. Um momento de glória, mas também de continuidade. A missão agora seria levada adiante. E Maria estava lá, entre os discípulos, orando, unida, fortalecendo aqueles que continuariam o caminho. Ela não era apenas a mãe de Jesus. Ela se tornou referência de fé, exemplo de entrega, presença de consolo. E ao longo do tempo, sua importância cresceu ainda mais. Relatos começaram a surgir. Pessoas afirmavam ter sentido sua presença. Outros relatavam curas, proteção, milagres. A figura de Maria atravessou gerações. Se tornou símbolo de amor, de cuidado, de intercessão. Muitos passaram a vê-la como mãe espiritual. Alguém que acolhe, que escuta, que intercede. E isso não vem apenas de tradição, mas da forma como ela viveu. Maria nunca buscou destaque. Nunca buscou poder. Nunca quis ser maior que ninguém. Ela apenas disse assim. E permaneceu fiel até o fim. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Porque ela mostra que Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Mostra que fé não é sobre entender tudo, mas confiar mesmo sem ver. Mostra que amor verdadeiro permanece até na dor. E mesmo depois de tudo, Maria continua presente no coração de milhões, como símbolo de fé, como exemplo de vida, como mãe espiritual. Na próxima parte, você vai ver o encerramento dessa história.
A Assunção de Maria e o significado final de sua vida para o mundo. Depois de tudo o que viveu, Maria seguiu sua vida em silêncio, sem buscar reconhecimento, sem querer destaque. A mesma humildade que sempre marcou sua história. Ela havia vivido o impossível. Foi escolhida por Deus. Gerou o Salvador. Acompanhou milagres. Suportou a dor da cruz. E testemunhou a vitória da ressurreição. Uma vida inteira entregue. E mesmo assim, continuava simples, discreta, fiel. Mas sua história na Terra ainda não havia terminado. Segundo a tradição cristã, Maria não teve um fim comum. Não como qualquer ser humano. Chegou o momento em que Deus a chamou. E algo extraordinário aconteceu. Maria foi elevada ao céu, em corpo e alma. Um momento conhecido como Assunção. Um sinal da graça de Deus. Um reconhecimento da sua pureza, da sua fé, da sua entrega. Ela que disse assim desde o início. Foi acolhida plenamente por Deus. E assim, sua missão na terra se completou. Mas sua presença não terminou. Porque Maria não é lembrada apenas como uma figura do passado. Ela é lembrada como mãe, como exemplo, como alguém que continua intercedendo. Sua história atravessou séculos, culturas, nações. E continua viva no coração de milhões. Mas o mais importante não são apenas os acontecimentos. É o significado. Maria nos ensina algo poderoso. Que não é preciso ser grande aos olhos do mundo para ser escolhido por Deus. Que fé verdadeira é confiar mesmo sem entender. Que amor verdadeiro permanece até na dor. Que dizer assim a Deus pode mudar tudo. E talvez essa seja a pergunta mais importante para você agora. O que você faria se Deus te pedisse algo grande? Você confiaria? Você diria assim? Maria disse. E esse assim mudou a história da humanidade. Agora me conta aqui nos comentários. Qual parte da história de Maria mais tocou o seu coração? Em qual momento você mais se identificou? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. E se essa mensagem falou com você? Compartilhe com alguém. Porque fé, quando compartilhada, alcança ainda mais vidas. E no próximo vídeo, vamos falar sobre alguém que foi essencial nessa história. José, o homem escolhido por Deus para proteger Maria e cuidar de Jesus. Uma história pouco falada, mas cheia de significado. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca, porque essa jornada de fé ainda não terminou.